Olá, olá, boa noite, boa noite. Vamos aqui então iniciar nossa aula sobre mente e emoções. Entender um pouquinho como funciona a nossa criação de hábito, como que funciona a nossa mente, nosso pensar, nosso sentir, nossas emoções. E essa aula vai ser interessante não só para o nosso desafio aqui no Dançar Sem Dor, mas também para toda a sua vida, para todas as outras atividades suas também. Então eu vou pedir para você realmente tirar aí 30 minutinhos, essa aula vai ser bem interessante. Pega um papel, pega uma caneta, anota direitinho as suas observações, suas respostas, porque vai te nortear, vai te ajudar depois a te guiar realmente em várias decisões, te deixar um pouco mais leve em vários sentidos na vida, ok? Vamos lá, então, vou compartilhar nossa tela por aqui. Vamos lá. Aí. Bora, espero que vocês estejam aqui enxergando essa telinha azul. Então sejam todos bem-vindos. Estamos aqui nessa aula desse projeto Dançar Sem Dor, uma aula bônus para vocês, para entendermos um pouquinho como que funciona as nossas mentes, nossas emoções e como que funcionam os nossos hábitos que a gente vai criando. Eu diria que a partir daqui você realmente tem um conhecimento maior sobre essa parte do corpo tão importante que é o nosso cérebro. Opa, desconectou aqui, deixa eu conectar antes que a bateria acabe. Que é o nosso cérebro, que são as nossas emoções, e por conta dessas duas partes importantes do nosso corpo, a gente toma muitas decisões, ou porque pensamos e entendemos certas avaliações no dia a dia, ou porque sentimos algo. Então, por aqui, professora Dani Assunção, estou nesse projeto junto com a Shirley Benevides e a Natália, estamos aqui com o projeto Fêmea no Dançar Sem Dor, também esse projeto aí que traz o bem-estar físico, emocional e mental, com entusiasmo para as pessoas. E a minha pergunta é, qual a diferença entre a nossa mente e as nossas emoções? Você sabe qual a diferença do que você sabe e do que você sente? Isso é tão importante quanto a gente saber a diferença entre pernas e braços. Eles funcionam para funções diferentes, para atividades diferentes na vida. E muitas vezes a gente confunde o que a gente sente com o que a gente sabe, o que a gente conhece. E acaba avaliando essas diferenças de uma forma um pouquinho errônea. Nessas formas errôneas, a gente acaba confundindo um lado mais racional com um lado mais emocional e tomando muitas vezes aí algumas decisões que são precipitadas, algumas escolhas que são um pouquinho erradas na nossa vida. Então, a nossa mente é tudo aquilo que a gente realmente sabe e conhece. É aquilo que a gente tem na consciência do que existe. A gente consegue explicar, a gente consegue saber alguma realidade do que acontece. Okay? Isso é a nossa mente, que pode estar tanto no consciente, quanto no inconsciente, quanto no subconsciente. Nossa mente ainda é dividida em 3 partes. As emoções é uma questão física, uma reação do corpo de acordo com alguma interpretação que você tem. Então, as emoções, nós temos aí algumas básicas que sentimos, que é a raiva, o medo, a ansiedade, o afeto e o amor. Então, são realmente a alegria, desculpa, o afeto e a alegria são as emoções básicas do ser humano. É aquilo que a gente sente, é aquilo que vem de reações hormonais do nosso corpo. Então, dividir uma coisa pela outra é muito interessante, porque elas trabalham a nosso favor quando elas são encaradas de uma forma diferente. E você fazer coisas na vida de uma forma pela mente que deveria ser tomada pela emoção ou o inverso, pode te causar muitos prejuízos. Vamos lá. Por exemplo, quando a gente vai criar um hábito. Geralmente a gente cria um hábito pela mente, porque a gente sabe que é importante ter aquele hábito. Por outro lado, a gente geralmente deixa de fazer o hábito por uma emoção, pelo que a gente sente. Isso pode sentir uma falta de vontade, uma falta de comprometimento, uma falta de apego, de afeto ao objetivo realmente desse hábito. Então, realmente é interessante a gente descobrir e diferenciar uma coisa e a outra. Só um minutinho, deixa eu... E aí, podemos controlar a nossa mente? Podemos realmente estar certas do que é que a gente pode estar remanejando na nossa mente? Vamos então agora juntas entender um pouquinho como que funciona esse nosso cérebro, ok?
Então, essa é a nossa máquina dividida em 3 partes. A primeira parte é o cérebro instintivo, que é um cérebro animal, é um cérebro reptiliano. É o cérebro mais antigo que existe, é um pedacinho de cérebro, ele fica bem na base da nossa cabeça. E todo ser humano tem, eu tenho, você tem também. Ele é um instinto. Ele é aquele que faz a gente fugir, que faz a gente ir para cima, que faz a gente se defender. É o instinto que manda em nós. São os reflexos, as coisas que a gente não consegue realmente mandar, ok? Inclusive, a parte da procrastinação fica nessa parte do cérebro. A procrastinação é algo do instinto do ser humano. Ele tem muito a ver com o conforto, com economia de energia, com a gente descansar. Por isso que a gente não vai deixar de procrastinar nunca na vida. O que você pode fazer é alimentar esse cérebro, esses instintos, ou não. E já vou falar como que a gente alimenta, inclusive, pelos hábitos. O segundo cérebro é o cérebro límbico, que os mamíferos têm, todos os animais mamíferos têm. E esse cérebro, essa parte do cérebro é responsável pelos emocionais, pela parte emocional. Aquilo que a gente sente, tanto positivo quanto negativo, vai estar nessa parte aqui do cérebro. E a terceira parte é o racional, é onde nós realmente temos nossa clareza de escolha, a nossa parte consciente, a nossa parte que realmente a gente avalia, analisa, a parte da nossa memória, onde que vai estar, tem uma parte que fica aqui também nesse racional, é a parte que a gente entende as coisas ou não entende as coisas, também fica nessa parte do cérebro. Considerando essas 3 partes, já dá para perceber que a gente consegue controlar um pouquinho mais sobre o racional, bem menos sobre o emocional, e do instinto a gente não controla, ok? E agora a gente pode perceber o que a gente pode sentir muitas coisas na vida. As emoções, elas são reações do corpo, são reflexos hormonais do corpo. A gente sente saudade sem conseguir manipular a saudade. Então, a gente pode sentir muitas coisas. A gente sente alegria sem manipular a alegria. A gente sente raiva, ela simplesmente vem, a raiva. A tristeza acontece, as emoções acontecem. Cada pessoa tem um nível diferente, mas a emoção acontece. E aí a gente pode sentir tudo isso. E não podemos escolher, mas a gente pode escolher bem as reações que essas emoções podem trazer para a gente. Então, eu não controlo a minha tristeza, mas eu posso controlar, sim, a minha reação perante essa tristeza. Eu não controlo, por exemplo, a minha vontade de procrastinar, de deixar as coisas para depois. Mas eu posso controlar, sim, a minha atitude em procrastinar. Então, é assim que a gente começa a entender sobre os hábitos e a somar eles à nossa vida ou não, né? De repente, deixar uma coisa mais solta, e eu diria que todo mundo planta hábito todos os dias. Inclusive, hoje, agora, nós estamos plantando um hábito também. E aí você escolhe se você vai plantar isso. Hábitos saudáveis ou não, positivos ou negativos na sua vida, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites na sua vida sempre, ok? E agora anota no seu papel, o que você é capaz de sentir? Aqui a gente chama sobre inteligência emocional. O que você é capaz de ser sensível? Se você é capaz de ser alegre, raivoso, medroso, que emoções que você sente que você tem essa capacidade? Sendo que algumas pessoas, elas são mais insensíveis, outras são muito sensíveis e outras nem tanto, estão ali na mediana. Mas é muito interessante você conhecer você mesmo, você perceber em que ponto que você está. E o que você é capaz de pensar? Em que momento que você fala, eu sou assim, eu me aceito assim. Ou de repente você fala, não, eu preciso aprender. Eu não sei sobre isso, eu vou realmente ir atrás, eu vou melhorar a minha habilidade, porque eu penso. Eu sou uma pessoa consciente e de atitude, ok? E aí a próxima pergunta, quais atitudes eu tomo? É aquela pessoa que realmente manobra a própria vida e realmente coloca um ponto final em certas coisas e inicia outras e desenvolve até terminar certas coisas na vida, seja pessoal, seja profissional, seja referente ao íntimo dela, seja referente a outras pessoas também. Então, você perceber que emoções que você é capaz de sentir, você perceber que pensamentos, que racional que você tem alimentado, e que atitudes que você tem tomado diariamente já te faz uma pessoa com um controle maior sobre os seus hábitos, sobre o seu dia a dia.
E aqui é como a gente realmente consegue programar o nosso dia, os nossos comportamentos. Então, aqui você começa a ver que existe uma realidade externa, que é tudo aquilo que está à sua volta, seja na sua rotina, sejam os imprevistos, é tudo aquilo que realmente tem a ver com o seu ambiente, outras pessoas, aquilo que te envolve. A sua realidade externa, ela dá entradas de informações que podem ser visuais, auditivas, sinestésicas, olfativas ou gustativas. Pelos 5 sentidos, você vai alimentando as informações dessa realidade que entra para o seu cérebro. E aqui a gente realmente tem um filtro. Esse filtro tem muito a ver com a sua história, com tudo aquilo que você tem de significados, né? Pontualidade, por exemplo, é um significado diferente para umas pessoas, para outras é menos importante, para umas é mais importante. Então, esses filtros eles geram dentro do cérebro o que a gente chama de metaprograma, que são os nossos valores, nossas crenças, nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas memórias e as nossas estratégias. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a realidade externa que acontece, com esses 5 canais que a gente alimenta diariamente. Agora eu estou alimentando isso com vocês, vocês estão alimentando isso comigo. E que programas que a gente está desenvolvendo, alimentando com relação a isso. E é isso que vai trazer a minha representação interna, que é o meu estado também emocional. É aqui que realmente eu vou começar a sentir o mundo de acordo com o que o meu cérebro faz, certos significados, certas representações. E aqui como que a gente realmente assimila as coisas a partir do momento que eu quero criar um hábito, que eu quero aprender, que eu quero assimilar algo. Primeiro é lendo. E lendo a gente assimila mais ou menos 10%. Olha o quanto pouquinho que é. O segundo é ouvindo. Então, quando a gente ouve, a gente aprende normalmente um pouquinho mais. Quando a gente observa, já sobe para 30%. Quando a gente assiste, 50%. Conversando sobre aquilo, 70%. Praticando alguma atividade, 80%. E quando a gente ensina, não é à toa que se fala que a gente ensina e aprende 2 vezes. A gente chega a aprender 95% daquilo que a gente tende a ensinar, ok? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre as nossas desculpas com relação aos hábitos, também nossas justificativas, que podem ser plausíveis, existentes, reais, e podem ter solução ou não. Às vezes elas não são reais, elas são muito mais imaginárias. E aí é muito mais fácil resolver essa sabotagem. Normalmente elas deixam a gente numa zona de conforto em não criar o hábito, ou pior, criar um hábito que realmente vai fazer mal para a nossa saúde. Esses ambientes, eles podem realmente estar aí difíceis para a gente poder criar o hábito, e a gente pode perceber esses ambientes. Quando eu percebo, eu não preciso aceitar, eu posso só observar que esse ambiente é difícil e que atitude eu posso tomar para mudar essa situação. E as dificuldades vão existir para todos, inclusive as pessoas que conseguem manter hábitos na vida, elas também têm muita dificuldade. Só que essas pedras em montanhas normalmente não param essas pessoas. E aí o interessante é você aprender com elas, é você perceber com elas o quanto que ela consegue realmente a cada dia, a cada semana, a cada mês, né, passar pela montanha, passar pela pedra. E aí eu queria que você escrevesse aquilo que você não realizou até hoje, e esse até hoje é justamente sobre você estar aí sobre essa sua atividade, em que você se propõe a fazer e não faz, se propõe a fazer e não faz, ok? Vamos lá. E aqui as nossas sabotagens. Então, a gente tem aqui a sabotagem do que as coisas normalmente elas vão ficar difíceis para a gente, os nossos ambientes difíceis, nossa pedra ou montanha e tudo aquilo que a gente não realizou até hoje. Certinho? Esse aqui é sobre a forma como a gente aprende, que eu falei agora há pouco para vocês.
E esse aqui são os nossos metaprogramas, como que eles realmente fazem aí para a gente realmente estar realmente realizando, né? Então, cuidar da nossa realidade externa, perceber como que a gente é alimentado, que é pelos olhos, pelo visual, auditivo que a gente escuta, sinestésico que a gente sente, olfativo que a gente cheira e gustativo aquilo que a gente sente, o paladar. E tudo isso realmente vai programando no cérebro diariamente informações. Vamos lá. E aí, qual que é a proposta? É você pegar o seu lado mental, o seu lado racional e positivar as suas sabotagens. Então, ao invés de você pegar uma sabotagem que está te atrapalhando, te impedindo de realizar as coisas, você, de uma forma consciente, se sabota para realizar um hábito. Você começa a colocar objetos fora do lugar, você cria parcerias onde alguém vai te cobrar alguma coisa e você começa a saber que não vai escorregar na casca de banana novamente. E os ambientes difíceis, a partir daqui eles viram um motivo principal para você criar um novo hábito. Eu diria, por exemplo, um exemplo de desemprego. Algumas pessoas, elas não conseguem abrir um negócio porque estão desempregadas. Outras abrem um novo negócio porque estão desempregadas. Algumas mães, elas tratam um filho muito bem por ficarem pouco tempo com as crianças. Outras mães tratam o filho muito mal por ficarem pouco tempo com as crianças. Então, não é sobre o ambiente, é sobre a sua reação. E, de repente, você pode pegar o teu problema, que pode ser uma doença, por exemplo, e por conta desse problema, ele ser o seu maior motivo de você aproveitar para conseguir ter força o suficiente e ultrapassar essa pedra ou essa montanha, ok? E aí perceber que algumas pessoas já ultrapassaram. A gente tem várias pessoas, por exemplo, de câncer, agora em Outubro Rosa, a gente vê várias palestras de mulheres que conseguiram passar pelo câncer de mama e são exemplos maravilhosos, motivacionais, de mulheres que foram atrás, que tomaram realmente a escolha de realizar algo e não se paralisar por conta da doença. Então, estar perto, aprender com essas pessoas realmente faz de nós seres muito mais pensantes, muito mais leves em conseguir realizar as coisas. E esse é o ciclo que acontece, né? A gente tem uma avaliação cognitiva, que é o que eu percebo no meu cérebro, aqueles metaprogramas, aquilo que eu entendo por causa de toda a programação que tem no meu cérebro. Isso gera uma emoção em mim, gera o que eu sinto. O que eu sinto vai gerar um comportamento em mim, e eu vou me comportar de acordo com aquilo que eu sinto, e o meu comportamento vai gerar um evento, uma atitude, uma reação. E essa reação pode gerar uma nova significação de algo, que pode gerar uma nova emoção, que pode gerar um novo comportamento. E o hábito normalmente é esse ciclo. É isso daqui que se repete todos os dias. Quando você acorda, quando você chega atrasado ou é pontual, quando você come algo saudável ou uma porcaria, quando você faz atividade física ou não, quando você conhece pessoas interessantes ou pessoas que não vão somar na sua vida. Toda a sua rotina é baseada nesse ciclo. E geralmente a gente corta esse ciclo aqui, começando por eventos diferentes e percebendo quais são os seus comportamentos. Quando a gente percebe qual é o nosso comportamento que gera uma atitude sua, a gente começa a mudar essa parte. E aí o significado daquilo muda e gera uma emoção diferente. Por exemplo, para mim, a atividade física tem um significado de ter saúde para ficar mais tempo com o meu filho. É um significado aqui muito forte para mim, muito forte. Eu poder aproveitar até os 90 anos de idade com saúde, meu filho. Isso me gera uma emoção, que é uma emoção de fortaleza muito maior para eu ter um comportamento de, mesmo na preguiça, mesmo na dor, mesmo na falta de dinheiro, na falta de tempo, eu tomo uma atitude e vou fazer atividade física de qualquer forma. Então, isso acabou criando um hábito por causa de um motivo maior do que eu tenho. E é isso que eu vou perguntar para vocês. O que você quer na sua vida? Isso em várias áreas você pode escrever. O que você realmente quer? O que te norteia? Pode ser a sua missão, o seu propósito de vida, ou o seu sonho, aquilo que você realmente quer chegar. Me fala, o que você quer? Escreve aí no papelzinho para ti. E agora o porquê. Por que você quer isso?
né? Dê esse motivo para você, porque num dia cansado, numa dificuldade financeira, numa falta de tempo, em alguém que vai te decepcionar, é o seu porquê que vai fazer você continuar no seu trilho. Você não desistir, você recomeçar, você ir novamente e você ir para cima. Então, saiba qual o seu porquê. E se você não sabe ainda, procure saber. A gente tem ferramentas, a gente tem aí pessoas que auxiliam nisso. Todo esse processo aqui é muito interessante porque ele já foi bem desenhado. E aí, quando você tem isso, é como se fosse um manual seu. E aí, todo o restante de decisões, de nãos que você dá na vida, fica muito mais leve, muito mais. E quando você quer arrumar um hábito ou organizar alguma coisa na sua vida, essa pergunta é bem interessante. Não sobre o que você vai fazer, mas o que você vai deixar de fazer para assumir essa vantagem no depois. O que é que você vai deixar de fazer agora para te sobrar espaço, te sobrar energia, para conseguir depois um resultado maior? O que você vai abrir mão agora na sua vida? Né? Nós temos aí 24 horas, nós somos seres finitos, de energia finita, né? Não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo sempre, mas cuidar de uma parte da vida muitas vezes significa focar naquilo para dar uma estrutura boa para outras áreas da vida. Então, o que você vai deixar de fazer agora para poder colher depois? Anota aí. Então, você pode deixar de fazer uma coisa ou fazer menos para aquilo. Aí, algumas pessoas chamam de sacrifício, eu diria que são prioridades. Uma época, por exemplo, que meu filho era bebê, ele tinha uma prioridade dentro de casa diferente do que hoje, que ele tem 15 anos de idade. Na época que eu fazia faculdade, os meus estudos tinham prioridade diferente do que hoje. Né? A gente tem prioridades diferentes uma da outra. A minha responsabilidade de trabalho, quando eu trabalhava para os outros, é diferente da que a minha responsabilidade que eu trabalho hoje para mim. Então, são prioridades, não são questão de sacrifício, ok? E aí, quando você percebe, isso é interessante. Essa frase aqui é uma beleza. Não minta para você mesmo. É muito bacana quando a gente reconhece as nossas falhas, a gente reconhece o que a gente precisa melhorar. E quando a gente coloca isso realmente no papel, quando a gente encara isso realmente numa situação que podemos ajustar, é o primeiro passo. É o passo que a gente sai da negação e entramos na aceitação. Quando eu aceito aquilo que eu preciso melhorar, eu posso encontrar pessoas que já melhoraram e eu posso aprender com elas, estar perto delas, ser contaminada por possibilidades de solução. Mas se eu ficar naquela mentira de comigo não dá certo, eu não nasci para isso, não, tá tudo bem, tudo certinho, eu posso de repente estar cancelando algum ajuste na minha vida que vai me fazer viver muito melhor, ok? E que atividade que vai te estimular nessa sua busca? Eu costumo dizer que a gente está sempre fazendo alguma atividade, desde estar dormindo até estar acordado, desde não fazer nada até fazer várias coisas ao mesmo tempo. Agora, que atividade que você faz que te estimula a encontrar o seu porquê da vida, ao que você mais quer, aquilo que é prioridade para você? Pode ser saúde, pode ser uma melhoria financeira, pode ser um relacionamento melhor. Que atividade que você tem feito para aprender, para ser estimulado a se desenvolver mais? Então, procure uma atividade com relação a isso. Procure pessoas que realmente já estejam habituadas a desenvolver isso nas outras. E quem pode te auxiliar a seguir nessa escolha? Então, a gente estar perto de pessoas assim é muito interessante. Eu gosto muito do JC, né? Aquele famoso Jesus Cristo. É uma pessoa que auxilia muito a gente a seguir em várias escolhas. E algumas vezes a gente consegue isso na espiritualidade, em alguma religião, ou de repente direto com o Papai do Céu. Mas também existem outros profissionais, terapeutas, os coaches, alguns professores, pessoas especialistas em algumas áreas que ajudam a gente a seguir no nosso propósito, aquilo que a gente realmente quer mudar para poder fazer um ano diferente, um mês diferente, um período diferente na nossa vida. E esse período pode começar numa quinta-feira, pode começar às 3 horas da tarde, pode começar no antepenúltimo mês do ano. Não tem a data certa, não precisa ser somente no ano novo ou somente toda segunda-feira eu recomeço novamente.
pode ser agora. Então, coloca aí que atividade que vai estimular você a ter esse hábito bacana, a realmente alimentar a sua mente para suas emoções te propiciarem a você tomar atitudes legais na sua vida. E quem é que pode auxiliar isso? Quem é que pode estar a favor nessa parceria? Então, fica por aqui. Imensa gratidão essa palestra aqui do nosso projeto FEME, que é o bem-estar físico, emocional e mental, com muito entusiasmo aí para a turma que realmente nos procura, em parceria com Dançar Sem Dor, aí, professora Shirley Benevides e Natália Andrade. Então, sigam nossas redes sociais, aí a gente está sempre trazendo algumas dicas, algumas soluções. A professora Shirley e a Nath são maravilhosas, tenham cuidado, um carinho excelente com cada aluno, com cada pessoa que segue elas também. E ficamos por aqui nesse encontro, nessa aula. Espero que vocês peguem esse papel com anotações e realmente façam disso algo que seja para a atitude de vocês e não somente uma motivação, ok? Um forte abraço, fiquem com Deus e qualquer dúvida, nos chame pelo WhatsApp.